Vamos lá então, galera. Vocês estão visualizando minha tela, certo? Só me dá o joinha aqui para eu conseguir ter esse retorno. Beleza. Ah, quem não me conhece, então, eu sou o Gustavo, sou do time de engajamento do Pacto Global da ONU. Então, essa aqui é a nossa conversa de boas-vindas. Então, a gente está aqui para dar as boas-vindas para vocês, que a partir de agora se tornam. A partir de agora, não, né? A partir do e-mail que vocês receberam, na verdade, com a adesão de vocês, vocês se tornam ali uma organização parceira que é participante do Pacto Global da ONU, aqui no Brasil. E eu vou explicar um pouquinho das iniciativas. Eu passo essa apresentação para vocês, essa gravação que eu estou fazendo aqui também. Vou enviar para vocês, e aí pretendo enviar hoje ainda, hoje de tarde, só esperar, enfim, essa gravação dá tempo dela subir ali no YouTube, eu já consigo enviar para vocês depois o link. E a ideia aqui é legal falar para vocês que as iniciativas que eu vou mostrar para vocês e o formato de engajamento que a gente tem aqui hoje é um pouco mais passivo da nossa parte. Então, o que que eu apresentar aqui, se houver interesse de vocês, eu preciso que vocês nos comuniquem. Vocês levantem a mão e falem, olha, tenho interesse em participar disso, tá? Não aqui, né? Não agora. Mas depois, por e-mail, conforme eu enviar e-mail para vocês, podem me retornar, podem responder o e-mail falando, ó, Gustavo, conforme a gente conversou, conforme a apresentação que você fez, enfim, a gente viu aqui internamente, faz sentido para a gente participar dessas iniciativas aqui. Me aproxime delas, por favor. E daí a gente vai funcionando como meio de campo ali, colocando vocês em contato com as outras iniciativas, tá? A área de engajamento, que é a área que eu faço parte, ela também, vocês podem utilizar também como um ponto focal, tá? Então, podem ter a gente ali como uma área que vai, de repente, conseguir ajudar vocês de uma forma geral, mais ampla. E se de repente a gente não conseguir responder algo, não for ali dentro do nosso escopo, a gente conecta vocês com as outras áreas, tá? Então, engajamento vocês podem ter ali como foco. E aí eu vou falar para vocês um pouco das nossas iniciativas, um pouco do pacto, e vou iniciar agora com uma contextualização, assim, trazendo para vocês um pouco mais o panorama ali do que é o pacto, né? Então, o pacto ele vai surgir no começo dos anos 2000. Na verdade, em 99, o Kofi Annan, que é esse senhor aqui que está aqui na tela, ele era o secretário-geral da ONU. Aí ele faz um discurso dizendo que fazia muito sentido trazer organizações, empresas, o setor privado mais para perto do pacto, não somente do pacto, não, né? Da ONU, não somente fazer a ONU esse clube mais restrito ali para países e para nações, porque que estava sendo traçado para os objetivos e desafios que o mundo tinha, fazia sentido trazer esse setor mais para perto. E aí compartilhar de valores, compartilhar de objetivos, né? Então aí princípios e aí o pacto começa a fazer parte a partir disso, né? O pacto começa a integrar a agenda da ONU e principalmente ali da pasta do secretário-geral. E aí o pacto hoje é a maior iniciativa corporativa de sustentabilidade do mundo, né? Então a gente não está somente aqui no Brasil, mas a gente está em outros 161 países. Esses números são vivos, então provavelmente eu possa estar falando alguma coisa para vocês que já está desatualizada, né? Mas estamos em 65 redes locais, então existem países que se juntam para fazer redes, né? E assim conseguir fazer uma administração, um gerenciamento melhor ali sobre as nossas iniciativas a nível mundo. Para vocês entenderem também, a gente tem um headquarter, né? Tipo uma matriz, enfim, que fica no global. A gente chama normalmente de global, né? Que fica ali em Nova York. E eles acabam traçando algumas iniciativas e também passando ali algumas diretrizes para a gente poder aplicar nas nossas redes, né? E não somente aplicar, mas a gente acaba fazendo adaptação. Então, às vezes, vai ter iniciativa que existe também no Brasil e não existe em outras redes, mas também tem iniciativas que vão fazer parte de todas, porque é uma diretriz do global. Tá? E falando de rede, trazendo para vocês um pouco assim do que é o Brasil, o que é o panorama e qual a situação do Brasil dentro desse contexto de pacto global, né? A gente é a maior rede, né, das Américas, e em questão mundo a gente vai variando assim entre segunda e terceira. Se eu não me engano, hoje a gente é a segunda maior rede do mundo, tá? E aí a gente tem mais de 2.000 participantes. Acho que é a rede que mais cresce, na verdade.
no mundo em termos de novos participantes, né? Então, a gente tem mais de 2 mil participantes. A gente tem companies, que são aquelas empresas que têm mais de 250 funcionários, tem pequenas e médias empresas e também as organizações não empresariais, tá? E aí, trazendo para vocês o que é o pacto e o que não é o pacto, é importante esse alinhamento, né? O pacto, ele não é uma auditoria de sustentabilidade, um certificado ESG, coisa desse tipo, né? O pacto, na verdade, é uma forma de fazer com que as empresas integrem os ODS dentro de suas estratégias, né? E se já começaram a fazer isso, que com o pacto façam de uma forma mais rápida, uma forma mais acelerada para que a gente atinja objetivos até 2030, né? Então, vocês vão ver que as nossas iniciativas elas vão ser voltadas para atingir essa missão, né? E elas vão ter como pilar e como norte sempre os 10 princípios, né? Então, quando uma empresa faz parte do pacto, uma organização faz parte do pacto, é preciso assinar uma carta de compromisso em respeito a esses 10 princípios, né? Então, a mais alta liderança assina esse compromisso e esse compromisso a gente vai renovando constantemente, né? Além desses 10 princípios, que eles não surgem do nada, também são 10 princípios que é justamente naquele discurso do Kofi Annan, falando que a gente tinha que compartilhar de princípios e objetivos, então aqui já está um pouco dessa ideia, né, de compartilhar os princípios, que não surgem de nada, surgem de documentos que a ONU já tem, né, como base, que já são bem fortes. E daí a gente também vai ter dentro das nossas iniciativas, claro que os ODS, né? A gente sempre vai tentar trabalhar eles justamente para tentar fazer com que o pessoal utilize os ODS dentro de suas estratégias, enfim, dentro de suas rotinas. Não vou chover no molhado aqui, mas basicamente 17 ODS, né? Que se desdobram em 169 metas, 231 indicadores. Então, se vocês ainda não estão com os ODS integrados dentro de suas estratégias, indico muito que vocês façam isso, consigam olhar os ODS com um pouquinho mais de carinho, né, para eles, para poder visualizar qual que vocês impactam mais diretamente dentro da organização de vocês. E não precisa trabalhar os 17 ODS, podem focar em no máximo 5 que vocês impactam diretamente, daí para isso vale a pena olhar um pouquinho das metas e dos indicadores, porque aí vocês conseguem ir integrando esses ODS dentro das práticas de vocês, né? Entendendo quais são as metas que de repente vocês conseguiriam contribuir. Essas metas podem fazer parte até da estratégia da própria organização, da própria empresa. E aí eu vou falar para vocês um pouco mais das nossas iniciativas. Passada essa contextualização, vou começar a explicar para vocês um pouquinho. E aí eu acho que para a Cláudia, acho que o RBODS era uma questão que fazia muito sentido para vocês. Talvez de parceria futura, né? O RBODS, gente, é uma forma da gente ter uma amostra grátis assim do pacto, né? Então, o RBODS é uma iniciativa que a gente leva não somente para as empresas que fazem parte do pacto, mas aquelas que também não fazem parte. Então, funciona muito para a gente ter uma presença regional, né? E aí a gente tem instituições e organizações parceiras que ajudam a gente a desenvolver o Hub ODS dentro dessa região, enfim, dentro daquele estado, né? Basicamente. Então, esses estados que estão destacados aqui é onde a gente já tem presença com o Hub ODS. A ideia é que até 2030 a gente esteja presente em todos os estados. E com isso a gente leva não somente conteúdos, mas eventos, reuniões com os atores daquela região, com as empresas daquela região, de uma forma que não precisam que esses atores façam parte do pacto, né? Então pode participar do RBDS não somente empresas que fazem parte do pacto, mas aquelas que também não fazem. Então, para uma empresa que tem, de repente, sede em São Paulo, vamos supor, mas tem uma grande gama de fornecedores no Ceará, ou sei lá, no Paraná, coisa do tipo, e não faz sentido para esses fornecedores, para essas empresas parceiras fazerem parte do pacto, essa é a forma deles levarem um pouquinho do que é o pacto para esses parceiros, né? Então, o RBODS é uma forma de engajar a cadeia de valor, tá? Num contexto mais regional, beleza?
Alguém quer fazer alguma pergunta? Tranquilo? Gustavo, é, essa Pode falar. semana a gente teve uma reunião com o Carlo, né? Falando sobre algumas iniciativas e do nosso interesse de iniciarmos esse processo, né? De implantação do Hub aqui na Cruz do Sul, enfim. E aí ele nos apontou uma pessoa, né? Aí do quadro de vocês que nós poderíamos Certo, conversar e ver os caminhos, né? Então depois, se você exato. puder também nos passar e reforçar, a gente tem Pode muito deixar. interesse, sim, tá bom? Fechado. Pode deixar que eu vou passar para vocês não somente o contato dele, mas de outras pessoas aqui, de outras áreas aqui do pacto, tá, gente? E aí, depois do RBODS, e é legal falar para vocês que tem esses três pilares do RBODS, né, de conhecimento, experiência e interação. Então, que a gente acaba conseguindo levar e proporcionar para essas empresas, organizações que vão fazendo parte dele, né? Além do RBODS, a gente tem as plataformas de ação. As plataformas de ação é uma das iniciativas, acho que talvez são as iniciativas que a gente tem aqui mais vivas, assim, mais procuradas, tá? Porque aqui a gente não é um software que a gente não tem uma plataforma como um software, sei lá, um Facebook da vida, não é isso. Na verdade, é um ambiente de discussão em que empresas que são afins dessas temáticas, elas vão ali se encontrar para discutir, estarem presentes falando sobre aquilo, né? Então, a gente tem essas seis temáticas que estão aqui na tela, né? Água e oceano, direitos humanos, clima, ação contra a corrupção, agro sustentável e comunicar e engajar. Então, empresas, organizações que têm interesse nessa temática vão fazer parte para poder estar ali discutindo, para poder estar ali apresentando cases, fazendo painéis, eventos, enfim, sobre esses temas aqui e, de repente, assuntos que estão em vogas dentro dessas temáticas, tá? Aqui a gente tem uma agenda para cada plataforma. Então, cada plataforma vai ter sua própria agenda de reuniões, vai ter sua própria agenda de eventos, de iniciativas. E aqui também eu te falo que são os clubinhos, assim, porque vocês vão ver não somente empresas afins daquela temática, mas pessoas que também se aproximam dessas temáticas. Então, é muito comum ver pessoa, sei lá, o pessoal do RH vai estar muito presente na plataforma de direitos humanos, o pessoal do jurídico fica mais presente na de ação contra a corrupção. De comunicar e engajar, vai ter o pessoal de comunicação e marketing. Então, vocês vão ver que essas figuras vão acabar se repetindo, vão estar mais presentes nessas plataformas. E aqui não tem um nível de compromisso também. Vocês, de repente. Aí, claro que a gente indica e sempre incentiva a participação ativa, né? Mas, pô, Gustavo, a gente quer ficar só de ouvinte. Podemos ficar só de ouvinte? Podem ficar só de ouvinte, não tem problema. E dessas seis plataformas aqui, vocês podem participar de duas plataformas, tá? Com três pessoas representando vocês em cada uma delas. É algo vivo também, vocês podem trocar de plataformas. Ah, Gustavo, vamos fazer parte da de Água e Oceano e Direitos Humanos, daí daqui a 6 meses vocês querem fazer da de Direitos Humanos em Clima. Tá tudo bem, podem alterar as pessoas também, e não tem problema algum. Cláudia está com a mão levantada, quer perguntar, Cláudia? Sim, Gustavo. Você comentou que a gente pode participar até duas plataformas, né? Como nós somos uma entidade que representa a indústria e nós temos atuação em várias frentes, a gente tem possibilidade de participar de mais de duas? Por exemplo, a Eu, gente tem total interesse em participar do clima, é, nosso núcleo e o Senai também tem uma atuação bem forte nessa questão. Comunicação, nossa área de pessoas e de comunicação também, direitos humanos, então teríamos interesse em mais de duas. Há tá. possibilidade? Eu não tenho esse poder de decisão. Eu não tenho esse poder de decisão, tá? Tá, Mas depois manda um e-mail para a gente que a gente acaba conversando aqui com o pessoal que é responsável pela área de impacto e a gente vê se tem essa possibilidade. Foge um pouquinho da minha seara, tá bom. tá bom? Mais perguntas aqui, gente? Beleza. Vou exemplificar, tá? Vou trazer aqui um exemplo para vocês poderem entender melhor. Depois, nesse material, eu tenho um slide para cada uma das plataformas, tá? Mas eu trouxe um aqui para poder exemplificar para vocês e ficar um pouquinho mais visual aqui sobre as plataformas. Então,
Eu digo que as plataformas elas têm uma vida própria, né? Então, ela não somente vai ter sua própria agenda, mas ela também tem o seu próprio objetivo. Então, o objetivo da plataforma de ação contra a corrupção é esse daqui, né? Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar acesso à justiça e assim por diante. E ela não tem somente o objetivo dela, mas vocês vão ver que ali em cima também tem o ODS que ela trabalha, né? E ali embaixo vão ter as iniciativas dessa plataforma. Então, de repente, vocês que já conseguiram priorizar o ODS, vocês conseguem bater o olho em algumas plataformas que já trabalham nesse ODS e entender aquelas que têm mais sinergia com vocês. E como eu falei para vocês, as iniciativas das plataformas também sim, têm sua própria agenda, né? Vocês podem estar presentes nessas iniciativas ou não, aí é de acordo com o que vocês acham que faz mais sentido. Estamos bem sobre plataforma? Tá tranquilo? Ok sobre isso? Gustavo, tem a plataforma e tem o movimento, Vou né? Você chegar lá. poderia. Tá bom. Porque eu vi aqui Vou embaixo, chegar lá. movimento, né? Tá bom. Não falei de propósito. O que que eu quero que vocês entendam nesse momento, antes de eu avançar para movimento? É exatamente que a plataforma é um ambiente de discussão, tá? Em que o nível de comprometimento pode ser um pouco mais baixo, não precisa ser ativo, não precisa ter aquele comprometimento, que eu vou apresentar para vocês, que vai ser diferente do movimento. A plataforma realmente vocês podem ficar só com ouvintes. Tudo bem até então? Então, eu vou avançar nos movimentos, porque nos movimentos a gente tem comprometimento, tá? E daí é por isso que vou explicar agora para vocês, Cláudia, o que que vai mudando. Porque a gente entende, e aqui está o Antônio Guterres, que é o atual secretário-geral da ONU, né? Falando que chegamos na década de ação, justamente porque se fica nesse âmbito de traçar objetivos, de traçar planos, e só ficarmos discutindo, a gente não consegue nada até 2030, né? E aí os movimentos, eles surgem nessa ideia de fazer com que o pessoal coloque a mão na massa. E aí, nos movimentos, quando uma empresa, uma organização faz parte do movimento, ela se compromete publicamente em ajudar a atingir aquela meta do movimento, aquele objetivo que o movimento traça, tá? Então, a gente tem movimentos aqui que são iniciativas temáticas também, mas cada uma com sua própria meta. Vou explicar, na verdade, não sou eu que vou explicar para vocês. Eu vou trazer um vídeo que vai explicar melhor sobre os movimentos. É um vídeo bom, prometo para vocês que vale a pena assistir eles. Ele explica melhor do que eu sobre o que são os movimentos e por que deles existirem. Vou colocar aqui para vocês, vocês vão ver que vai fazer sentido passar o vídeo. Estão ouvindo? Dá para ouvir o vídeo? O nosso planeta enfrenta diversos desafios. A depreciação da saúde mental, as desigualdades de gênero, econômica e racial, corrupção, aumento das emissões de gases de efeito estufa e falta de saneamento e acesso à água. O Brasil é o segundo país do mundo com maior número de burnout. Temos apenas 13% de mulheres em cargos de alta liderança. 51 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza. Dentre as maiores empresas do país, apenas 4,7% dos cargos de liderança são ocupados por pessoas negras. US$ 1 trilhão são pagos em suborno e 2,6 trilhões de dólares são roubados em ações de corrupção. Há um prejuízo mundial de 170 bilhões de dólares relacionados a mudanças climáticas. 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água e 100 milhões vivem sem saneamento. Mas por que mudar para outro planeta se podemos mudar o nosso planeta? Hoje, lançamos a Ambição 2030, uma iniciativa para construir um mundo onde a natureza e as pessoas prosperem e as empresas se engajem ainda mais por um presente e um futuro melhores. A Ambição 2030 reúne movimentos endereçados para essas questões que enfrentamos hoje no Brasil.
Com o movimento Mente em Foco, queremos alcançar 10 milhões de trabalhadores suportados por programas de saúde mental e 1.000 empresas participantes. Através do Elas Lideram 2030, buscamos alcançar uma presença de 30% de mulheres em cargos de alta liderança até 2025 e 50% até 2030. Com o movimento Salário Digno, desejamos que 100% das pessoas colaboradoras de toda a operação das empresas participantes recebam um salário digno até 2030. Através do movimento Raça é Prioridade, visamos multiplicar 10 vezes o número de pessoas negras ou indígenas em cargos de liderança. Com o Transparência 100%, queremos atingir 100% de transparência nas interações de empresas, compliance e governança, canais de denúncia e remuneração. Através do movimento Ambição Net Zero, idealizamos que as empresas reduzam 2 gigatoneladas de CO2, equivalente em emissões acumuladas. E por fim, através do movimento Mais Água, pretendemos universalizar o acesso à água e ao saneamento, transformando a vida de mais de 100 milhões de brasileiros. Estas são soluções para que, junto com o Pacto Global, as empresas possam assumir compromissos públicos para tomar ações efetivas e, assim, acelerar o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Agora é o momento de acordar. Agora é o momento de se unir. Agora é o momento de mudarmos o curso da história. Ainda temos tempo para garantir o mundo que queremos. Vamos lá, então. Bom, acho que o vídeo explica bem, né? Que nem eu falei para vocês, acho que ficaria mais fácil de entender o que são os movimentos, mas, de novo, assim, tentando trazer um pouquinho. Diferente das plataformas movimentos, a gente não tem limites, né, de participação e a gente acaba tendo assinaturas, efetivamente, né, de uma empresa que quer se comprometer com algum movimento, que quer ser, enfim, alguma organização apoiadora do movimento, tá? Então, aqui podem participar de quantos movimentos vocês acharem que faz sentido, né, para vocês, como podem não participar de nenhum. Mas aqui tem um comprometimento. Um comprometimento de, por exemplo, o movimento Elas Lideram, a gente tem a, a opção, né? Enfim, a intenção, na verdade, de poder ter 11.000 mulheres em posição de alta liderança, né? Então, uma empresa que faz parte do movimento Elas Lideram, ela se compromete não somente a ajudar o movimento Elas Lideram, mas a gente traz uma parcela de contribuição dela, né? Então, a empresa se compromete em tantos por cento, 30 ou 50% geralmente, dos cargos, né, com mulheres em posição de liderança nesses cargos. E ela atingindo essa meta dela, né, esse objetivo dela, ela está atingindo, ajudando o movimento a atingir a meta global, né, desse movimento e assim por diante. Então, cada movimento aqui vai ter a sua própria contribuição, enfim, seu próprio objetivo, né, do movimento e a própria contribuição que a empresa pode fazer. Aqui vocês também conseguem visualizar por ASG, né, ou ESG. Então, os movimentos que estão mais aqui para a esquerda são os movimentos de meio ambiente. Então, conexão circular, net zero, mais água, impacto Amazônia. Aqui mais na coluna central, vamos dizer assim, né, a gente tem os movimentos mais do social, que é o Raça é Prioridade, Elas Lideram, Salário Digno, e o Mente Foco está ali em cima. O Transparência 100% é o nosso movimento de governança, tá? E agora, recentemente, acho que faz 2 semanas, a gente lançou também o Educa 2030, tá? Não está aqui nesse slide, mas o Educa 2030 é o nosso movimento mais novo, né? E a ideia é que ano que vem a gente tenha mais movimentos, tá? Então, vocês vão ver isso mais para frente. E
Eu tenho depois um slide para cada um dos movimentos. Tá aí, travei. Voltei, voltei. Vocês têm um slide depois para visualizar cada um dos movimentos, tá? Então, dá para vocês visualizarem um pouquinho mais com calma, entenderem um pouco dos movimentos. A gente também tem as contrapartidas, não é só vocês assinarem, se comprometerem com o movimento. E agora é com vocês, né? A gente tem uma série de capacitações que a gente faz para o pessoal poder aplicar internamente, né? Para o pessoal poder falar, não, beleza, agora a gente vai aprendemos, enfim, pegamos ali essas informações, esses treinamentos, vamos aplicar internamente para conseguir atingir esses objetivos. Então, a gente traz essa contrapartida também para vocês. Beleza? Dúvidas? Estamos bem? Tranquilos? Ok. Tá bom. E aí, vou avançando aqui para uma reta final. A gente também tem um outro acordo aqui. Um outro acordo, porque o primeiro acordo seria o respeito aos 10 princípios, né? E aí o segundo acordo seria a comunicação de engajamento, em que vocês vão comunicar o engajamento de vocês a cada 2 anos. E basicamente é quando vocês enviam para a gente um relatório explicando como que vocês avançaram em algumas questões, né? Claro que a gente vai acabar entrando nessa seara de sustentabilidade, mas a gente vai querer avançar um pouquinho mais sobre os 10 princípios, né, que a gente tem de respeitar, e também sobre os ODS. Então, vocês acabam comunicando para a gente a cada 2 anos como que está o avanço de vocês em relação a isso, tá? Ah, e aí, como que funciona em termos de prazos? Vocês só vão tracem a partir de agora mais 2 anos, né, para vocês poderem fazer essa comunicação. E aí a gente vai enviando comunicação falando para vocês, ó, tá chegando o prazo, vocês precisam comunicar o engajamento de vocês, etc. E vamos supor que vocês não comunicaram daqui a 2 anos. Então, daqui a 2 anos vai ser dezembro de 2025. Vamos supor que em dezembro de 2025 vocês não comunicaram o engajamento de vocês. A gente dá mais um ano para vocês poderem comunicar. Então, vai dar para vocês ali o 2026 inteiro, praticamente, né? Chegou dezembro de 2026, completou esse terceiro ano. Se vocês não enviarem ali a comunicação de engajamento de vocês, vocês são deslistados do parque, tá? Então, tentando rever ali as datas. A gente dá 2 anos para vocês comunicar o engajamento de vocês. Então, dezembro de 2025. Se vocês não comunicarem, vocês vão mudar o status do pacto. Então, o pacto vocês vão deixar de ser ativos, vão mudar para não comuniquei, que é não comunicou o engajamento, né? Então, 2 anos para comunicar, não comunicou, fica como não communicating, não tem mais um ano para comunicar. Uma vez que comunicou, voltam para ativos. Caso não comuniquem, passe esse prazo ali de um ano, vocês são deslistados. E a gente vai enviando essas comunicações, a gente vai avisando para vocês, não é uma coisa que acontece do nada, tá? Beleza? Dúvidas aqui, eu vi rostinhos enfesados. Tá ok? Então tá, gente. Ah, um detalhe, eu sei que parece óbvio assim, mas vale a pena explicar. Então, em 2025, vocês vão comunicar referente ao momento passado, tá? Vocês vão comunicar referente aos anos anteriores, tá? Só para deixar bem clara essa questão. Toolkit de mídia. Então, vocês fazem parte do pacto, receberam ali o aceite da adesão de vocês e vocês querem comunicar isso, seja para stakeholders, para público externo, público interno e assim por diante. Gustavo, como que eu faço isso? A gente tem aqui nesse toolkit de mídia, e vocês vão ver que nesse material vão ter vários links ali, que vocês vão conseguir acessar outros. E travei? Estou de volta. Tá. Aqui nesse material vocês vão ver que tem vários links e que vocês vão acessando outros materiais, né? Então, aqui a gente tem um link no Toolkit de mídia em que vocês vão acessar artes que já estão prontas e que vocês podem utilizar e também textos que estão prontos ali que vocês podem utilizar justamente para vocês comunicarem a adesão de vocês. Tudo que está aqui está pronto. Inclusive ali dentro a gente tem material ali, como que é o nome disso? Manual. Manual de utilização da logo, manual de como comunicar a adesão de vocês para poder dar esse guia para vocês fazerem isso. Porque eu sei, e é normal, que tenham pessoas que falam, ah, não, Gustavo, a gente não vai utilizar o que você já deixaram pronto, a gente vai criar uma coisa do zero.
Beleza, vocês podem fazer isso, tá? Mas a gente precisa tomar um pouquinho cuidado com algumas questões de marca. Se vocês forem utilizar, criar algo do zero, né? E forem utilizar a nossa logo, que é essa que está ali em cima de comunique sua adesão, vocês precisam pedir autorização da gente, justamente para a gente entender se a utilização da logo está sendo feita de uma forma correta, tá? E aí quem autoriza é o pessoal do Global, não é a gente aqui no Brasil. E essa autorização pode demorar até 3 semanas. Então, resumindo, se vocês forem fazer algo que já está disponibilizado ali pela gente, está tudo aprovado. Não precisa fazer ali pedido, nada disso. Está tudo aprovado, vocês podem utilizar. Agora, se vocês forem fazer algo novo e utilizem a nossa logo, aí vocês precisam pedir a aprovação. Gustavo, então você está dizendo que se a gente for criar algo novo e não utilizar a logo de vocês, fizer uma arte aqui que a gente não utiliza a logo, mas falar do Pacto Global no texto, não tem problema? Não, não tem problema, tá? Acho que uma grande questão que eu vou dar de dica para vocês é quanto à comunicação, porque às vezes o pessoal fala que fez parceria com a ONU. E não é assim, fez a parceria com a ONU. Assim, gente, é uma parceria com o Pacto Global da ONU. Dentro da ONU existem outras agências, existem outras iniciativas que não são relacionadas, apesar de estar dentro do guarda-chuva ONU, não estão relacionadas ao pacto, tá? Então, o Acnur, a gente tem até projetos juntos com a Acnur, né, que é a agência da ONU para refugiados. Mas vocês não fizeram parceria com o Acnur, vocês fizeram parceria com o Pacto Global da ONU. Assim como o OIM, o UNICEF, o NPD e assim por diante, tá? Então, a parceria com o Pacto Global da ONU. Então, na comunicação é importante lembrarem disso, tá? Dúvidas em relação a isso. Eu sei que isso gera dúvidas, eu sei que eu vi rostinhos aí. Tá tudo bem, gente? Vi reações aqui. Tá bom. Cláudia? Não, eu ia comentar, não sei se tem alguém da nossa comunicação aqui presente. Isso é importante, né? Porque a gente está no processo de agora todas as nossas campanhas, eventos, site, nós estamos vinculando, né, as OBSs e depois a gente vai fazer isso com os produtos, enfim. E tem algumas questões que precisam ser ter bastante cuidado, né, de como utilizar, etc. Então, a gente vai também fazer, já fizemos, né, algumas reuniões com equipes Uhum. de comunicação, mas sempre bom um reforço, né, para lembrar, né, de algumas questões importantes aí que você está trazendo. Então, obrigada aí pelas Mas, colocações. imagina, eu sei que isso daqui gera dúvida, eu sei que isso daqui é um ponto importante para vocês. E Inclusive, eu... Gustavo, olha só, a gente já se deparou com isso. Por exemplo, a gente fazer algumas publicações no nosso portal, enquanto federação, né, falando de algumas iniciativas das nossas empresas, que isso está conectado com algum ODS e tudo mais. E aí, quando a gente se depara com outros meios de comunicação, outros jornais, vamos dizer assim, Uhum, que acabam replicando essa matéria, uhum, acabam distorcendo um pouco a uhum, comunicação, sabe? uhum, Então, a gente sei. fica aqui também tentando diminuir esses estragos, vamos dizer assim, que acontecem A ao gente longo do também. percurso, não é? Então, esse É. é o cuidado que a gente está tendo aqui, mas que, com certeza, para o ano que vem, como a gente vai intensificar as nossas ações, Uhum. muita coisa a gente vai precisar tomar cuidado e prestar mais atenção, dando suporte também para esses meios, porque muitas vezes as pessoas fazem isso sem conhecimento mesmo, né? Então, talvez tenha uma iniciativa para capacitar, né, os nossos jornalistas, os nossos canais de comunicação, para realmente levar a informação condizente aí Sim, com a realidade, enfim, tá? Então, sim. a gente Vocês vão está ver que no preocupado com isso também. material, vocês vão ver, Cláudia, que no material que eu enviar para vocês, tem um manual de como se comunicar a adesão, e aí ele fala bem direitinho sobre isso, ele explica bem, não somente sobre o uso da logo, mas também que tipo de nomenclatura utilizar, que tipo de texto utilizar. Então, é bem explicadinho, dá para vocês entenderem bem por ali por ele. E aí o pessoal acaba perguntando, pode fazer isso, pode fazer aquilo aí.
é questão por questão, assim, né? Precisa se entender cada ponto para ver se está fazendo sentido. Mas dentro desses materiais dá para entender de uma forma bem ampla, assim, e bem boa, tá? E depois aí, tem questões mais específicas que tem que ver do ponto a ponto, tá? Gente, estou quase finalizando aqui. Eu vou fazer aqui, acho que na verdade é quase é um pedido, assim, que é para vocês manterem o contato de vocês atualizados, já que não é somente manter os contatos atualizados, mas também colocarem outras pessoas da organização de vocês dentro do nosso sistema e assim elas recebem as nossas comunicações, tá? É muito comum o pessoal deixar uma pessoa como responsável pelo contato compacto e cadastrar só a mais alta liderança. Então fica a alta liderança, essa pessoa que tem um contato compacto, e é essa pessoa que tem a alta liderança recebe um monte de e-mail, enfim, ela vai ignorar a gente muitas vezes, né? Mas tá tudo bem. Mas a outra pessoa que é o ponto de contato acaba, sei lá, entrando de férias, ficando com a caixa de e-mail lotada, mudando o foco, saindo da empresa, coisa do tipo, e daí perde o contato compacto, né? E daí a gente não consegue enviar algo, sei lá, alguma comunicação sobre uma iniciativa nova, algum convite para evento e coisas do tipo. Então, o pedido é para que vocês coloquem mais de uma pessoa ali no nosso sistema. E aqui tem um videozinho que explica direitinho como faz isso. E também deixem essas informações atualizadas para que as nossas comunicações cheguem em vocês, tá? E aí, eu sei que isso daqui é como a gente chega em vocês, mas também como vocês podem chegar na gente. Então, aqui tem diversos contatos aqui que vocês podem já se utilizar, né, que já estão disponíveis para vocês. E por mais que sejam vários contatos aqui, né, e aí pode confundir um pouco, minha indicação é que vocês foquem ali na área de engajamento, que nem eu estava falando ali no começo. Então, esse último e-mail da primeira coluna, né, do engajamento, é a área que eu faço parte. Então, vocês tendo isso daqui, vocês tendo contato com a área de engajamento, vocês nunca vão perder o contato com o pacto. De repente vão focar em mim, mas eu também posso ficar, sei lá, com a agenda cheia, posso sair de férias, coisa do tipo, aí vocês perdem o contato no pacto. Então, aqui vocês não vão perder o contato, conseguem ter uma área que vai estar mais próxima de vocês, e assim a gente vai mantendo a relação mais estreita. Beleza, gente? É isso, eu vou pausar aqui minha gravação, e daí, enfim, envio para vocês daqui a pouquinho. Eu vou avançar aqui para as perguntas também, a gente tirar as dúvidas ali mais pontuais também. Quem está assistindo gravado, muito obrigado.